Turma, bom dia. Espero que esteja tudo bem com vocês, que todos vocês estejam bem, se cuidando aí em casa, né? Vocês, seus familiares. Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Todo mundo distante do coronga. É, Nas últimas aulas, vocês viram na semana passada a correção do simulado da segunda unidade. Espero que vocês tenham conseguido se sair bem. Não estava difícil nenhum dos dois, né? Tem uma outra questãozinha que exigia um pouquinho mais de raciocínio, ou de atenção e de cuidado, né? Mas no geral os simulados estavam tranquilos, né? Como vocês podem ter observado. Então eu espero que eles tenham saído bem, né? Aquele simulado em casa, com livro, caderno, internet, grupo do WhatsApp para tirar dúvida. Ou seja, tem que ter saído bem, né? Antes do simulado, né, a gente estava conversando sobre as ligações químicas, então entramos nessa parte do conteúdo que trata sobre as ligações químicas e viemos trabalhando bastante, né, com calma, né. Espero que para vocês tenha esse entendimento que a gente está indo em um ritmo, estou tentando ir em um ritmo nas aulas que seja possível de vocês conseguirem da melhor forma assimilar esse conteúdo que está sendo passado. Então começamos a falar sobre as ligações químicas e aí já discutimos dois tipos de ligações químicas, né? A gente tem basicamente três tipos de ligações químicas, né? Então a gente estudou a primeira ligação química, que foi as ligações iônicas, que são aquelas ligações feitas por metais e não metais, ou metais com hidrogênio também, por assim dizer, pode assim acontecer, né? Que vai ser o processo de ligações a partir dos íons, né? Os íons se combinam e lembrando lá que as ligações químicas nada mais são do que são aqueles processos da busca de estabilidade eletrônica, né? Ou seja, os elementos químicos eles se conectam, eles se ligam para ter uma distribuição eletrônica similar à dos gases nobres, né? Ou seja, eles buscam estabilidade eletrônica e a partir daí eles fazem suas ligações químicas, né? Que é por isso que os gases nobres eles não se ligam com nenhum elemento químico, nem com eles mesmos, porque eles naturalmente eles já são estáveis eletronicamente, ou seja, a distribuição eletrônica deles já os permite ter essa estabilidade e o impossibilita ou os retira a necessidade de fazer ligações químicas, porque os elementos só fazem ligações químicas para se estabilizar. Então só vão fazer ligações daqueles elementos que são, obviamente, naturalmente instáveis. Ou seja, sem estabilidade eletrônica, sem seguir lá a regra do octeto, né, de ter 8 elétrons na sua camada de valência. Então a gente viu as ligações iônicas, vimos também na aula passada aquilo que a gente chama das ligações covalentes, que são aquelas ligações que, diferente das ligações iônicas, né, em que você tem íons ou elementos que doam elétrons e elementos que recebem esses elétrons que foram doados, ou seja, você tem essa doação e recebimento de elétrons. Nas ligações covalentes, o que a gente observou é um processo diferente de ligação química, né? Que acontece por um processo de compartilhamento de elétrons, ou seja, a gente não tem elétrons que perdem, nem elétrons que ganham, ou a gente não tem átomos que perdem elétrons, nem temos átomos que ganham elétrons. Na verdade, a gente tem um processo de compartilhamento, ou seja, aqueles elementos químicos instáveis que necessitam se estabilizar, eles, na realidade, eles compartilham aqueles elétrons que eles já possuem. Então, a partir desse compartilhamento de elétrons, né, ou seja, eles vão ter eletrosferas compartilhadas, elétrons compartilhados, eles conseguem assim se estabilizar eletronicamente, né? Então essa é a ligação que a gente chama da ligação do tipo covalente, né? Então aquela ligação em que os elementos químicos eles compartilham elétrons, ou seja, ninguém doa, ninguém recebe, então são ligações que não envolvem os íons, certo? E esses elementos químicos eles vão fazer suas ligações para poder se estabilizar. Então, eles tornando-se estáveis, eles tornam-se estáveis na parte desse processo de compartilhamento. E a gente viu que quem realiza essas ligações covalentes, ou seja, quem faz esse processo de compartilhamento de elétrons, são os elementos não metálicos, né? Os não metais, né? Como o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, e também os não metais com hidrogênio. Eles também podem formar essas ligações covalentes. Então, a partir do conhecimento que a gente tem na tabela periódica, você já consegue compreender
esses processos e consegue perceber quando só de saber quem são os elementos químicos, você já consegue identificar se aquelas ligações são covalentes ou iônicas, né? Então, se você pegar lá dois elementos químicos, sei lá, o Na e o nitrogênio, então você sabe que o Na é o sódio, né? O sódio é um metal, e se ele está ligado com o nitrogênio, que é um não metal, você sabe que ali é uma ligação iônica, ou seja, só de conhecer isso, porque só de ter essas informações na tabela periódica, saber onde estão posicionados os metais, onde estão posicionados os não metais na tabela periódica, onde estão posicionados os gases nobres. Então, só de saber isso, você já consegue. Se você tem uma ligação de carbono com oxigênio, sei lá, o gás carbônico, CO2, você olha na tabela periódica, observando a tabela periódica, você vai ver que o carbono, tanto carbono quanto o oxigênio, eles são não metais, né? Se eles são não metais, eles estão ligados entre si, então você já sabe que ali é uma ligação covalente. Então, só de saber essas informações, ou seja, se vocês conseguiram assimilar o conhecimento das propriedades da tabela periódica, vocês conseguem facilmente identificar que tipo de ligação química é aquela que está acontecendo. Se é uma ligação covalente, se é uma ligação iônica, ou seja, só de olhar os elementos químicos, ou seja, só de saber encontrar os elementos químicos na tabela periódica, perceber que naquela posição que eles se encontram, se eles são metais ou não metais, você já consegue saber de cara que tipo de ligação química é aquela. Aí o que mais pode se cobrar a partir disso de vocês por exemplo, saber como vai ser a fórmula química, aí vocês têm que ter a noção da distribuição eletrônica. E mesmo que vocês sabem fazer distribuição eletrônica, por isso que eu disse que os assuntos eles vão encarrilhando, né? Vocês precisam saber as propriedades da tabela periódica para poder compreender ligações químicas, da mesma forma que vocês precisam compreender a regra do octeto, saber fazer a distribuição eletrônica para poder fazer as ligações químicas. Então é um assunto que puxa o outro. Então, por isso que eu reforço que quem ainda não compreendeu alguma coisa, que está em dúvida, seja em distribuição eletrônica, seja em propriedades da tabela periódica, seja em ligações químicas, vocês podem entrar em contato comigo para tirar essas dúvidas, certo, gente? Não tem nenhum problema, pode ser por e-mail, pode ser por Instagram, vocês entrem em contato comigo, porque um assunto ele vai puxando o outro. Então, por exemplo, se você sabe aquelas regrinhas lá da tabela periódica, que eu mostrei algumas questões lá no simulado, né, que não precisava nem fazer distribuição eletrônica. Era só você saber, se o elemento químico está na família 14, eu sei que ele tem 4 elétrons na camada de valência. Então, saber também essas propriedades da tabela periódica facilita nas ligações químicas, né? Que a gente não precisa, às vezes, em alguns casos, a gente não precisa nem fazer a distribuição eletrônica, só olhando o elemento químico da tabela periódica, eu vendo de que família dele está, a gente já consegue saber quantos elétrons ele tem na camada de valência. Para as ligações químicas, o que nos interessa é o número de elétrons na camada de valência, ou seja, quantos elétrons aquele elemento químico tem na sua camada de valência. Não? Então, quantos elétrons aquele determinado elemento químico tem na sua última camada eletrônica. Para as ligações químicas, o que nos interessa é isso. É saber os elementos químicos que estão, saber se tratar de metais, ligação de metal com a metal, e a metal com a metal, de metal com hidrogênio, primeiro para saber qual é o tipo de ligação química e depois para saber como é que vai se formar essa ligação química. Ou seja, a gente precisa saber quantos elétrons cada um dos elementos químicos envolvidos nas ligações tem na sua camada de valência. E aí a gente pode descobrir isso das duas formas, né? A partir da distribuição eletrônica, seja aquela forma mais simplesinha, seja a partir do diagrama de Pauli, ou, se vocês lembrarem lá das dicas da família 1, 2, da 11 até a 18, só por essas famílias você já consegue saber quantos elétrons eles têm na camada de valência. E aí faz a ligação química rapidão, né? Não precisa nem fazer a distribuição eletrônica. Agora, da família 3, a família 10, aí é importante fazer essa distribuição, porque essa regrinha varia um pouquinho nesses metais que chamamos de metais de transição. Certo? Quem está com alguma dúvida, entre em contato, por favor, que quem entra em contato sabe que praticamente no mesmo dia eu respondo as dúvidas do exercício, do que seja. É importante vocês entrarem em contato. Se vocês tiverem, não quiserem entrar em contato, tiver vergonha, problema do tipo, e mais não estiver entendendo, aí vocês vão no YouTube, lá onde eu estou no canal, né? E vocês assistem as aulas, reassistem as aulas, né? Aí eu não estou lembrado disso, vocês voltam lá nas aulas, não estou sabendo fazer distribuição eletrônica, volta lá nas aulas de distribuição eletrônica, assiste de novo, aí se tem alguma dúvida vocês têm que entrar em contato. Não guardem as dúvidas, porque senão eu vou seguindo e vocês vão ficando com as dúvidas e aí vai ficando para trás, alguns de vocês, né? Tem alguns que já entram em contato e
percebo que estão compreendendo o assunto, certo? Para a gente finalizar essa parte de ligações químicas, fechar ligações químicas na aula de hoje, queria destacar para vocês que existe um terceiro tipo de ligação química, que são o que a gente chama das ligações metálicas, né? Então a gente vê as ligações covalentes, que são entre não metais e não metais, vemos as ligações iônicas, que são entre metais e não metais, mas existem também ligações químicas que acontecem entre metais, ou seja, um metal que se liga a um outro metal. Essas ligações que a gente chama, que ocorrem entre metais, a gente chama de ligações metálicas, né? Então, as ligações metálicas são ligações que ocorrem entre metais, certo? Então, essas ligações metálicas que são feitas pelos metais, né? Então os metais eles são aqueles elementos químicos que estão na tabela periódica presentes na família 1A, né? Ou na família 1, que são chamados metais alcalinos, que é o caso do lítio, do sódio, do potássio, do césio, do frâncio. Lembre lá que o hidrogênio está presente na família 1A, na família 1, que também pode chamar da família do hidrogênio, mas o hidrogênio, lembre lá que ele não é um metal. Ele na verdade não é um metal, não é um ametal, não é um gás nobre. Lembre que ele não faz parte de nenhuma dessas classificações, porque ele tem propriedades tanto de metais como de não metais. Então, como eles têm, ele não faz parte, certo? Apesar de estar nessa família 1A. Então, os metais alcalinos, né? Os elementos da família 2 ou 2A, que são os elementos da família dos metais alcalinos terrosos, como o magnésio, o cálcio, o berílio, o estrôncio, o bário, o rádio. Então, esses metais, as ligações que podem envolver qualquer um desses metais, né? E a gente também tem os metais daquele grupo de família que a gente chama do grupo B, né? Que vai estar se distribuindo do grupo 3 ao grupo ou família 12, né? Que tem as características que chamam são conhecidos como os metais de transição. Que nesse caso os metais de transição, né? Que vão estar lá nessas famílias, na família 3 a família 12, que é entre, por exemplo, o ouro, a prata, o cromo, o manganês, o níquel, o cobre, o zinco, platina, ou seja, vários alumínio, não, alumínio não, desculpe, o alumínio e o mercúrio, são todos metais de transição, mas são metais, certo? E a gente tem alguns que a gente chama os mais importantes elementos, né, que compõem os metais, chamados metais representativos, que a gente tem o alumínio, o galho, o estanho, o tálio, o chumbo, o bismuto, ou seja, uma série de metais. Né? Então os metais, eles são, como a gente já viu, eles são encontrados na natureza no estado sólido, né, com exceção do mercúrio, que está no estado líquido, e ele tem aquelas características, né, de possuir brilho, facilidade e a facilidade de perder elétrons. Né? Essas são as principais características dos metais, que é a facilidade de perder elétrons. Né? Então eles são bons condutores de eletricidade, calor, ou seja, aquelas propriedades dos metais que a gente já vinha estudando ao longo do tempo, né? Então eles possuem densidade elevada, alto ponto de fusão e ebulição, maleabilidade, ductibilidade e por aí a gente segue, certo? Uma teoria que que explica bastante, né, as ligações metálicas, ou seja, como os metais eles se ligam a partir dessas propriedades que eles têm de perder elétrons, é uma que a gente chama das nuvens de metais, as nuvens de elétrons, né? Então a gente costuma dizer que o mar de elétrons, né? Essa propriedade aqui, então os íons metálicos eles têm no seu núcleo mais elétrons internos e eles formam essa distribuição, ou seja, eles se conectam e ou seja, eles se estabilizam a partir dessa formação dessas nuvens, ou seja, desse mar de elétrons que eles acabam compartilhando de uma certa medida todos esses elétrons que estão distribuídos. Então, como eu falei, essa teoria da nuvem de elétrons, né, que também pode ser chamada da teoria do mar de elétrons,
A teoria de nuvem eletrônica, ela determina esse fluxo de elétrons entre os metais quando eles se combinam formando as ligações metálicas, né? Então, nas ligações metálicas, a gente tem a liberação de elétrons, como os elétrons eles têm essa propriedade de perder, os metais têm essa propriedade de perder elétrons, eles acabam fazendo essa liberação, né, desses elétrons, formando esses cátions, ou seja, esses íons de carga positiva, que perdem elétrons, e mais próximos do que elétrons. E esses elétrons eles vão formando, esses elétrons que eles vão perdendo, eles vão formando o que eles chamam dos elétrons livres, né? Que são esses que estão ao redor aí desse esquema aí. Então a gente pode dizer que os elétrons mais externos, que estão mais distantes do núcleo, do átomo, movimentam-se livremente, né? Então eles fossem movimentando livremente, como vocês podem observar nesse esquema aqui, e eles formam essa nuvem ou mar de elétrons, ou seja, eles ficam se distribuindo mais afastados do núcleo, menos presos pela força nuclear do átomo, e eles vão se distribuindo, formando essa nuvem de elétrons, né? Esse modelo ele possibilita, né, é o que possibilita a propriedade de maleabilidade, ou seja, de ser moldado, e de ductibilidade, ou seja, dos metais virarem fios. Então a maleabilidade e a ductibilidade dos metais já é justamente explicado por esse modelo aí do mar de elétrons, ou seja, esses elétrons que estão mais distantes do núcleo, eles conseguirem se mover livremente, né? Então esses elementos eles correspondem a que a gente pode afirmar que é uma aglomeração, né, ou um conglomerado de átomos neutros e cátions imersos nessa nuvem ou mar de elétrons livres, né? E forma assim as ligações metálicas, que a gente também chama de a gente chama de ligações metálicas, a gente também pode chamar elas de ligas metálicas, né? Então essas mantêm os átomos, ou seja, essa nuvem de elétrons livres, elas mantêm os átomos unidos por esse meio de que a gente chama de estrutura, poderia ser chamada de retículo cristalino, ou seja, essa unidade que se forma nas ligas metálicas, ela se dá por esse agregamento dos átomos juntos a esse mar de elétrons livres. Outra característica que é bastante importante salientar nas ligações metálicas é que a ligação metálica ela é estabelecida entre os átomos de um único elemento metálico, certo? Então esse tipo de ligação, ou seja, as ligas metálicas, ela ocorre apenas entre os átomos de um único metal, exclusivamente porque um metal ele não pode estabelecer ligações químicas com outro elemento metálico diferente. Então as ligações metálicas elas se estabelecem entre os átomos de um único elemento metálico, ou seja, entre um único metal, certo? Então esses átomos, repetindo esses átomos, essas ligações elas ocorrem apenas entre os átomos de um único metal, certo? Exclusivamente por isso, né? Então o metal ele não consegue fazer essa combinação com átomos metálicos diferentes, porque justamente essa questão, essa condição aí dos metais que eu acabei de trazer para você, né? Então um dos princípios alguns princípios das ligações metálicas que é importante saber que na ligação metálica, né, esses retículos cristalinos que eu falei que formam os metais, eles são na verdade, né, a gente pode dizer que eles são um aglomerado iônico, né, ou seja, um aglomerado formado apenas por compostos cátions, né, e elétrons, ou seja, entre metais, né, ou seja, elementos que tendem a perder elétrons, e esses elétrons que ficam formando essa nuvem, né. Então os elétrons presentes na camada de valência dos átomos dos metais, eles são deslocalizados, ou seja, eles saem da camada de valência, fazendo com que esse átomo desse metal ele se torne um cátion, né, ou seja, com menos elétrons, né. Então, após serem deslocalizados, ou seja, retirados dessa camada, esses átomos provenientes, esses elétrons, né, que são provenientes desses átomos do metal, eles passam a ficar rodeando os cátions, certo? Formando esse mar de elétrons. Então, então os elétrons que estão nessa camada de valência, eles se deslocam, são deslocalizados, né, da camada eletrônica, e eles ficam rodeando esses elétrons, formando esse mar, né?
E aí esses elétrons, eles têm o que é interessante é que justamente eles conseguem se deslocar, se mover, né, livremente por esse meio cristalino, ou seja, por esses espaços entre os núcleos atômicos dos átomos. Né? Tem uma observação importante para se fazer é que esses elétrons dessa nuvem, desse mar de elétrons, né, eles não são capazes de abandonar esse retículo cristalino, ou seja, eles se movimentam através deles, esses elétrons eles não escapam, eles ficam presos, retidos nesse azulzinho aí. Esse azulzinho que está no esqueminha aqui, eles vão seria esse retículo cristalino. Né? Então esses elétrons não são capazes de abandonar, de escapar, de se perder, mas eles são capazes de se movimentar livremente através dele. Né? Então, como eu falei, então a maleabilidade e a... Falei que a maleabilidade e a ductibilidade, né, são propriedades dos metais que são explicadas pelas ligações metálicas, né, por esse processo aí, do mar de elétrons. Tem outra propriedade também que é a condutibilidade, né, que é a característica que os metais, né, a gente viu que eles têm uma das principais características deles é que eles são bons condutores, né, de corrente elétrica, tanto de corrente elétrica como de calor. Então, qualquer metal que está em contato com uma fonte de calor ou com uma fonte de corrente elétrica, ele é capaz de conduzir tanto a corrente elétrica quanto o calor. Isso se explica justamente por essa propriedade aqui das ligações metálicas. Certo? A gente tem também alguns exemplos de ligações metálicas. Né? Então, vou trazer para vocês falar de alguns exemplozinhos rápidos, né, de ligações metálicas. Então temos como exemplos de ligas metálicas ou elementos que se formam a partir de ligações metálicas. Né? Então essas ligas metálicas elas constituídas por dois ou mais tipos de metais e formadas a partir dessas ligações metálicas. Ou seja, as ligas metálicas elas são utilizadas para produzir uma série de produtos, né? Então você pode pegar esses metais, essas ligações entre metais e combinar formando essas ligas, né? Ou seja, as ligas metálicas vão formar a partir de dois ou mais tipos de metais. Então a gente tem lá essas ligações entre os metais e a gente pode combinar essas ligações, esses elementos metálicos ligados entre si, né? A gente pode combinar eles formando essas ligas metálicas, né? Então, por exemplo, para formar fio, lâmpada, estrutura de carro, bicicleta, eletrodoméstico e por aí vai, né? Então a gente tem alguns exemplos de ligas metálicas, por exemplo, o aço comum. Né? O aço comum ele é uma liga que é extremamente resistente, que era formada, por exemplo, pela combinação entre ferro e carbono, que é utilizado para construir fogão, ponto, geladeira. Aqui não estou falando de ligações metálicas não, sabe? Eu estou falando assim, de elementos que formam ligações metálicas que são misturados com outros elementos químicos para formar o que a gente chama de ligas metálicas. Então, porque o carbono justamente é um não metal, certo? Então, por exemplo, o ácido inoxidável ele é formado pela mistura entre algumas ligações metálicas como o ferro, cromo, níquel e também o carbono, que não é um metal. Ou seja, que não são tipos de ligações metálicas, são tipos de ligas metálicas que são utilizados a partir de elementos que formam ligações metálicas e outros elementos. Então o ácido inoxidável ele é um ácido que não enferruja, né? Então, é utilizado em vagões de trens, fabricação de peças de carros, de moto, tecido cirúrgico, fogões, pias, alguns talheres, né? O bronze, né? O bronze ele não é um metal, ele é formado uma liga metálica que é formada pelo cobre e pelo estanho, que é utilizado para a construção de estátuas, fabricação de símbolos, moedas. A gente tem o latão, que também não é um tipo de metal, é uma liga metálica, né? Que é formado por cobre e zinco, que é utilizado na fabricação de armas, torneiras e por aí vai. A gente também tem o ouro na fabricação de joias, né? O ouro ele não é ouro puro, né? Ele é formado, por assim dizer, né? O ouro que é da natureza. Ele é formado pela mistura com outros elementos químicos, né? Então a liga metálica
para a fabricação de joias, geralmente tem 75% do elemento químico ouro, né, do ouro ligado com o milino, das ligações metálicas entre os átomos de ouro, mas geralmente é só 75%, mas pode ter outras combinações, como para complementar esse 75%, como cobre ou prata até, né? Então, o ouro puro, ele é chamado de ouro 24 quilates, né? Então você fala, um ouro 18 quilates, por exemplo, a gente utiliza 25% de cobre e o resto é de ouro, né? O ouro puro é aquele que a gente chama de 24 quilates, né? Então, além de para fazer joias, né, a liga metálica composta por ouro é também utilizado para a fabricação de veículos espaciais, né? Os utensílios que os astronautas utilizam para ir ao espaço, da estrutura do capacete, da roupa do astronauta, por aí vai. Então essas são as ligações metálicas, e a partir dessas ligações metálicas a gente pode formar essas ligas metálicas que são utilizadas no dia a dia. Então tá aqui o nosso mar de elétrons. Outra coisa que é bastante importante aqui, para a gente fechar a parte das ligações químicas, é o que se refere ao que a gente chama da massa molecular, né? Então a massa molecular de toda a ligação química, de toda a ligação química, ela vai, então a gente pode calcular também o que a gente chama da massa molecular. O que é essa massa molecular? Ela vai se referir justamente à soma das massas atômicas de todos os átomos que constituem a molécula. Então, por exemplo, aqui eu trouxe alguns exemplos para a gente poder ver, né? Então vamos calcular aqui a massa molecular das substâncias abaixo, né? Então, por exemplo, dados aqui, então, o hidrogênio tem massa molecular de 1, o oxigênio 16, o enxofre 32, o carbono 12, o cloro 35,5, o bromo 80, o silício 28, o sódio 23. Então, por exemplo, a molécula de água, H2O. Então, qual é a massa molecular do H2O? Você vai somar as massas individuais de cada átomo e o número que ele tem. Então, por exemplo, a gente viu lá, o hidrogênio tem massa molecular 1, o oxigênio tem massa molecular 16. Então é só somar. Como a gente tem 2 hidrogênios, H2 tem 2 hidrogênios. Então a massa molecular do hidrogênio é 1, mas como são 2 hidrogênios, então é só dobrar, é só multiplicar por 2. Né? Então a gente tem 2 de massa molecular do hidrogênio, que são 2 hidrogênios, 1 mais 1, é só somar. 1 mais 1, 2, mais 16 do oxigênio. Então a massa molecular da molécula de água, da H2O, é de 16, 18, né? 2 de hidrogênio, dos 2 hidrogênios, 1 de cada, mais 16 de oxigênio. Então a gente tem a massa molecular igual a 18, certo? O cloro. Então a gente viu lá, o cloro tem massa molecular, o cloro está lá em cima, 35,5. Como são o cloro? Aí é o Cl2, então eu vou pegar essa massa molecular de 1 cloro e multiplicar por 2. Então 35,5 vezes 12, ou 35,5 mais 35,5 dá 71. Então o Cl2 ele tem massa molecular de 71, certo? Então vamos aqui no mais complexo, aqui o H2CO4, que é o ácido sulfúrico. Aí eu vou ver qual é a massa molecular de cada átomo e vou somar. Então do hidrogênio é 1, do enxofre 32, do oxigênio 16. Então se são 2 hidrogênios, eu vou multiplicar por 2. É um enxofre, 32, mas são 4 moléculas de oxigênio. Então eu vou pegar os 16, a massa molecular do oxigênio, que é 16, eu vou multiplicar por 4, certo? Então quando eu vou fazer toda essa somatória aí, eu vou descobrir que a massa molecular do ácido sulfúrico, H2SO4, é 98. E assim eu vou fazendo para todos aqui, ó, o ácido clorídrico, que é o HCl. Então a gente sabe lá, o hidrogênio, massa molecular 1, o cloro 35,5. Então como tem um de cada, é só somar 1 mais 35,5. Eu sei que a massa molecular do ácido clorídrico é de 36,5. Vamos lá, seguindo lá. Então é CO2. Então o silício lá ele tem 28 de massa molecular, oxigênio 16, mas são 2 oxigênios, então é só multiplicar por 2. E aí eu descobri qual é a massa molecular, ou seja, na tabela periódica lá ele dá a massa molecular dos átomos, a gente sabe lá, tem na tabelinha periódica, eu já expliquei a vocês como a gente observa, está lá embaixo do símbolo atômico,
E aí, se você pegar alguma questão que queira exigir o cálculo de massa molecular, é só você olhar isso. Então, você vai ver qual é a massa molecular de cada átomo individualmente e vai somar para saber quanto é que dá a, a massa molecular daquela substância ali. E o único cuidado que vocês têm que ter é observar quantos átomos tem em cada um. Então, aqui no C2H4O2. Então eu sei que a massa do hidrogênio é 1, a massa molecular do hidrogênio 1, do carbono é 12 e do oxigênio 16. Qual é o cuidado? É ver quantos átomos de cada um desses elementos tem, certo? Então lá é só observar o índice. Então o hidrogênio tem 4 hidrogênios, então eu vou multiplicar a massa molar por 4. O carbono tem 2, então eu vou multiplicar a massa do átomo por 2, e o oxigênio também tem 2, então eu vou multiplicar também a massa do oxigênio por 2. Então eu descubro lá que C2H4O2 eu tenho uma massa molecular de 60. Gás carbônico, CO2, a mesma coisa, certo? Então, para a gente poder... a massa molecular, então, ela se refere à soma das massas atômicas de todos os átomos que constituem aquela determinada molécula. Então, eu fazendo essa somatória, eu consigo descobrir qual é a massa molecular de determinada substância, certo? Então, essa outra coisinha, essa é bem simplesinho, certo, gente? É só somar. É só ver qual é a massa de cada átomo e somar. O cuidado é ver quantos átomos tem. E como é que eu descubro quantos átomos tem? Observando o índice. CO2 é um carbono mais 2 oxigênios, certo? Então aí eu vou multiplicar a massa do oxigênio por 2. E aí depois eu somo, certo? Facinho. Então eu espero que vocês tenham conseguido entender essa parte de ligações químicas. A gente fecha a parte de ligações químicas agora. Deixei aí, vocês podem observar aí, eu deixei uma atividade no livro de vocês. Vocês respondam que essa atividade é para a gente fechar essa parte de tabela periódica, de distribuição eletrônica, de ligações químicas. Na próxima aula eu corrijo essa atividade, não deixem de fazer. Fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!